pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje para um encontro de encerramento do ciclo de religião, filosofia e ética no canal Paz e Bem. Eu faço um TCC com a professora Fernanda sobre o papel público do filósofo. Estou estudando principalmente o Voltaire e outras referências iluministas. E eu queria hoje fazer um debate com todo mundo aqui, né? E assim, eu acho que foi um tema recorrente nas conversas que a gente teve nos outros ciclos, que o discurso cristão está sendo usado de forma política na conjuntura atual, né? A gente sabe, por exemplo, para citar casos, que o Bolsonaro ele foi batizado em várias igrejas ao longo da sua eleição, né, da sua campanha, mas depois que ele foi eleito também, né? No culto do pastor Silas Malafaia, ele foi reconhecido como o enviado de Deus na frente dos fiéis ali. Ele foi retratado como um sujeito que veio para salvar o Brasil. E foi até uma coisa meio engraçada. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor, as desprezíveis, que podem ser descartadas, as que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. Os pessoas estavam basicamente dizendo assim: olha, esse sujeito aqui, ele pode parecer isso aqui, tá bom? Mas é que Deus, ele tá querendo resolver as coisas escrevendo em linhas tortas mesmo. Para a gente conseguir criticar isso, a gente tem um problema porque a gente está lidando com uma questão de fé. Então eu queria propor, e é por isso que vai ser legal a gente conversar, uma solução para a gente conseguir conversar sobre assuntos que são questão de fé, sem abandonar a racionalidade, sem ficar aquela coisa, a religião não se discute, mas também sem discutir a religião de um jeito que nega a religião. Existe Deus como conceito filosófico, e a gente observa isso na história da filosofia, e inclusive o Voltaire, né, porque ele é um filósofo que ele considerava um sujeito que acreditava em Deus. Ele criticava bastante o ateísmo, mas ele também criticava muito a igreja. Ele dizia o seguinte, que basicamente existe uma religião natural. E essa religião natural é o quê? É você perceber que você é parte de um todo maior, que esse todo é espiritual, que esse todo tem algo que vai além da nossa racionalidade específica, mas você não coloca explicações específicas do que esse todo quer, do que esse todo acha ou não acha, se esse todo gosta de homossexual, se esse todo não gosta de não sei o quê. Então você fica com essa percepção de vida mesmo. E você, a partir disso, você não assume um materialismo seco, como muitos autores aparecem na história da filosofia, que é o materialismo de você achar que as relações concretas que a gente observa são as únicas coisas que existem, que nós somos basicamente reações químicas e físicas acontecendo aqui, nada além disso. Então, assim, com essa religião natural, você não fica nessa coisa seca, mas você também não para de prestar atenção na natureza. Porque a natureza é efetivamente a obra de Deus e é a partir da natureza que a gente vê as coisas. Para algumas pessoas, por exemplo, no caso do cristianismo, esse Deus, além de ele ser uma totalidade, ele é também um ser consciente que tem uma vontade. Então, tipo, ele é um ser, ele é personificado de alguma maneira. Mas, para algumas pessoas, esse Deus ele pode ser uma metáfora para esse todo concreto. Para outras pessoas, ele não é só uma metáfora, ele é uma coisa que existe mesmo, ele é um ser. Isso é uma questão de fé. Dependendo de como você acredita ou não acredita, você pode se alinhar nas suas práticas de vida e tal. Mas o importante é que a gente pode ter como base comum esse conceito racional de Deus para discutir. Vocês acham que isso faz sentido? Sim. Que a gente pode ter discussões racionais sobre religião. O primeiro vídeo que foi da Ana Lu, ela mostra a distinção que o Bergson faz entre religião e religião estática. Como é? Tá bom, eu me lembro do seguinte, que a religião dinâmica ela tem algo a ver mais com a dinâmica da vida. É algo que escapa um pouco da instituição. No caso da instituição, ela é estática justamente pela posição de institucionalizar coisas e fazer uma repetição de ritos. Não exatamente de uma forma mecânica, mas mecânica também. Já a dinâmica é algo que diz respeito às suas práticas cotidianas. Então, né, entre o dinâmico e o estático tem uma relação, mas há fortes diferenças. Porque a religião dinâmica teria mais a ver com essa experiência do sagrado, de você com a experiência do sagrado. Ter essas intuições e tentar elaborar seu pertencimento nesse todo misterioso.
Só que ela diz que as duas... Ela mostra, como o Bergson fala, que as duas convivem. Não existe religião estática sem a experiência dinâmica, porque é ela que alimenta a estática. O Spinoza ele tem uma noção na filosofia dele de que existem causas adequadas e inadequadas. Basicamente, decai, define quando você está sendo afetado pelas coisas ao seu redor como causa inadequada. Você está misturando coisas que não pertencem umas com as outras e você se afeta dessa forma. Então, quando você está confuso, você não se alinha com a ordem racional do universo e em função disso, você se torna um escravo dos seus afetos, você se torna um escravo dos outros. Então, tipo, ela acha que ela tem fé em Deus, mas na verdade ela tem fé no pastor. Porque alguém que tem fé na totalidade do universo vai estudar as leis da natureza, vai procurar um pouco de filosofia, vai procurar um pouco de espiritualidade, vai procurar algum tipo de interioridade, né, intelectual para conhecer essa ordem do universo dentro de si. Quem tem a consciência da perspectiva da religião natural está sendo causa adequada da sua religião. Porque você sabe exatamente o significado das suas práticas. Você não está deixando que pessoas coloquem outros interesses misturados nisso. Voltaire fala assim, olha, essa ideia de que Deus é um sujeito que ele veio para a Terra andar na água, fazer o mar separar, é uma ideia de um Deus que seria um Deus estúpido para fazer uma coisa dessas. Porque assim, o Deus teria que ser um ser que criou a natureza para realizar o seu projeto. Então Deus não criou a vida estalando os dedos e fazendo animais brotar da terra. Ele criou a vida produzindo as condições materiais que fazem com que a vida surja, entendeu? Ele deu um sopro de vida na natureza e a vida começou a se produzir. Então, assim, a ideia de Deus ela não precisa ser oposta a ideias científicas e filosóficas, muito pelo contrário. A frase tão comum no governo Bolsonaro, né? Conheça a verdade e a verdade nos libertará. É só um discurso político. É você dizer, olha, o Bolsonaro é bom, a esquerda é má. Entende? Isso remete ao vídeo do Natan. Vocês podem ver isso no meu vídeo. Vai aparecer o link aqui em algum lugar. Se chama Deus no discurso do Ernesto Araújo. Então, quando o cristão acredita em Deus, ele está tentando se aproximar desse todo do universo, acreditando que é um ser senciente, que tem uma vontade. Nesse sistema de crenças, o sujeito consegue se alinhar com isso. O outro que está no panorama da Umbanda, por exemplo, ele está seguindo aquele panteão de deuses, ele está seguindo aquele sistema de religiosidade, mas ele também está tentando se aproximar da sua espiritualidade natural, que todos fazemos parte. Isso remete ao vídeo da Luísa. Que você pode encontrar o link aqui. Olha só, por aqui, gente. Deus está nos ajudando. E, olha, você citou Voltaire, você citou Spinoza, dentro do contexto do iluminismo. Isso remete também um pouco ao vídeo do Caio. A religião, você tem várias frações dentro das religiões, né? Igual, por exemplo, hoje nós tendemos a vincular a questão do neoconservadorismo, um movimento mais reacionário, aos neopentecostais, né? Porque é a principal força. Mas, sei lá, mesmo dentro da Igreja Católica você tem movimentos neoconservadores também, né? E Opus Dei, tradição, família e propriedade. O Gabriel falou justamente sobre o processo que rolou na justiça do povo de santo contra um livro do líder da Canção Nova, que é um grupo católico, que fez um livro super ofensivo e violento contra o povo de santo. E assim, isso é um dos motivos pelos quais muitos intelectuais cristãos iluministas eram muito críticos da igreja, inclusive o Voltaire, porque ele observava que a igreja estava fazendo um projeto estritamente político que afastava as pessoas de Deus, afastava as pessoas de qualquer coisa que trazesse um sentido racional para a vida e que colocava elas ali como um rebanho para ser manipulado. Porque, inclusive, geralmente fala que o marxismo vê uma coisa meio mecânica, né? Tem a estrutura, que são os modos de produção, as relações materiais, a superestrutura, que seria simplesmente uma relação mecânica. Mas, por exemplo, se você for, como eu estou pensando, né, algumas igrejas e alguns partidos, eles podem ser o sustentáculo da estrutura de uma nova sociedade, que disputam, né? Então essa questão das disputas, dos conflitos, é uma questão... Que disputam o futuro, que disputam a utopia.
de disputa, né? De narrativas, de futuro, de construção mesmo da sociedade. E aí entra a questão isso do Voltaire, mesmo Kant, né? Que já diferencia ali a questão da teologia, da filosofia, que não tinha essa distinção na Idade Média, né? Então, para a burguesia, nesse período, foi importante ela fazer todo esse processo de crítica à religião, tal como ela era antes, para poder ajudar, né? Criar uma nova ideologia de sustentação dessa nova sociedade. Que culminou em liberdade, igualdade, fraternidade, o que remete ao vídeo da Denise. Que vocês podem observar lá no canal, né? Vai estar aqui, né? Que justamente isso, a gente vê a influência tão grande das igrejas evangélicas atualmente, que reflete um projeto de poder. Aí vocês vejam lá no meu vídeo, que eu trato um pouco mais sobre isso, inclusive eu trago também algumas reflexões do Voltaire, do Rousseau, que eles falam justamente isso. Quando a igreja, uma religião, começa a influenciar muito no Estado, o Estado perde a sua independência e passa a ser um Estado teocrático. A influência da religião hoje nas políticas públicas pode causar grandes problemas de escolha e exclusão, inclusive, de minorias e retrocesso de direitos, que a gente não admite mais atualmente. Isso faz lembrar justamente o vídeo da Patrícia. Então eu recomendo para vocês também assistirem o vídeo assim, Salvação, o Fim do Mundo e A Queda do Céu, né? Acho que vai um pouco também do que você estava falando, Henrique, né? De que está adorando a quem, né? A Deus ou ao pastor ou ao Bolsonaro, né? Porque acho que fala um pouco sobre isso também no começo desse projeto de campanha, né? Que coloca o projeto do Bolsonaro para o Brasil como a verdade, né? Então, assim, já que Deus está falando, então eu vou aceitar, né? Já que essa é a verdade, eu vou confiar nesse projeto, né? Só que é um projeto para uma parcela muito pequena, assim, da sociedade e que, no fim, acaba gerando a morte de diversos grupos, assim, né? Patrícia, você colocou no teu vídeo uma questão que eu acho que é bem legal reforçar. Salvação para quem? Essa é a tua grande pergunta do vídeo, né? Aí você mostra que o que é salvação para uns, para outros é o fim do mundo, né? O vídeo da Giovana, ela está tentando entender quem é esse cidadão de bem nesse discurso religioso político, né? Tem uma hora que o César pergunta para ela assim, então, quem é o cidadão de bem? Então, o cidadão de bem ele tem que ser homem, ele tem que ser branco e ele tem que ter dinheiro. Nenhum de nós nessa mesa, eu acho que é. Então, eu acho que isso remete também agora para o vídeo da Amanda, que é a questão de gênero. E mantendo a questão ainda da salvação. Então, quem é que vai ser salvo, né? Ô, Nathan, aí você comenta aquele lance lá do salvar-me e salvar. O que eu conversei com o Caio uma certa vez sobre essa ideia de salvação é o seguinte. O catolicismo tem uma reza, uma oração que chama Pai Nosso. A teologia do Pai Nosso mostra, pela análise do texto, um sentido comunitário. Por exemplo, a primeira frase já começa com Pai Nosso. Então, Pai Nosso está afirmando uma coisa muito importante do cristianismo, que é a irmandade, a fraternidade. E aí ele segue nesse sentido comunitário, mas há um adesivo de carro que está escrito assim, mas livrai-me do mal, amém. O sentido foi deturpado. Livrai-me do mal, ele é algo de primeira pessoa. Não tem nada a ver com o Pai Nosso, porque é livrai-nos. Então, assim, é livrai-nos a todos nós. Tem aquele trecho interessante aí, perdoa as nossas ofensas. Perdoar as nossas ofensas. Exatamente. Ele é todo comunitário. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quer dizer, então... É uma salvação esquisita de novo. Quando você fala de sentido deturpado, é interessante eu estar pensando outro dia que, assim... a esquerda, em grande parte, fez certos tipos de crítica à religião que acabou afastando a religião da filosofia e da ciência. Quando, na verdade, os melhores argumentos cristãos possíveis e o que foi produzido de mais legal do cristianismo está produzido dentro da filosofia. Você pegar o livro do Santo Agostinho, Tomás de Aquino, autores existencialistas como Kierkegaard, que tem textos maravilhosos de perspectiva cristã. Dussel! O que remete ao vídeo do César. Que o vídeo do César é apoiado na filosofia da libertação do Dussel e a base é
Cristã, filosófica cristã. A gente tem na América Latina o Henrique Dussel, que é o filósofo atual. Né? Eu estava vendo um vídeo lá de um sujeito conservador discutindo com um sujeito ateu. Aí eles estavam discutindo se Deus existe ou não existe. E o ateu estava dizendo, se Deus é tão bom, por que ele criou o mal? Né? Pergunta clássica. Ele está respondendo, bom, o mal existe no mundo porque Deus nos deu o livre-arbítrio, então a gente está fazendo o mal, mas eventualmente Deus vai vir e vai destruir o mal que existe no mundo. Esse é um argumento, é uma versão muito, muito, muito fraca de um argumento que o Santo Agostinho usou na obra dele, que foi popularizado por ele. Quando você diz que Deus vai vir e eventualmente vai acabar com o mal, você está falando que Deus é que nem a gente, que fica fazendo as coisas de última hora. Na perspectiva cristã, nós somos espíritos habitando corpos. E até o Nietzsche fala que essa é a hipótese mais admirável do mundo antigo. E tem um sopro de vida que é de outra natureza, não estritamente material. Para que você possa viver, você precisa do livre-arbítrio. Só que aí o livre-arbítrio ele te dá escolhas. Só que você é um ser limitado. Então você vai escolher de uma perspectiva limitada. Veja que quando você escolhe as coisas de uma perspectiva limitada, você pode acabar não escolhendo aquilo que é bom. Só que o interessante é que no Santo Agostinho, o mal, ele não é uma coisa, uma substância que se espalha como um veneno, assim, o Satanás possuindo as pessoas. Não é isso. O mal, ele é a ausência do bem. O mal é a ignorância, é a ausência do bem. Que isso também é bastante próximo da perspectiva platônica, que é de onde o Agostinho tira todas essas coisas. Por isso você pratica o mal. Não é porque existe um demônio te possuindo, fazendo você ir lá praticar isso. Porque não faria sentido um Deus absolutamente poderoso permitir que uma substância do mal exista. Assim, eu estava vendo um vídeo esses dias de um guru indiano criticando a religiosidade ocidental. Ele estava falando assim, tipo, de todas as coisas que Jesus falou na Bíblia e fez na Bíblia, as pessoas se apegam aos milagres dele. Então, assim, ele é como se o que definisse a divindade dele fossem os milagres. Então, o fato dele ter andado na água, transformado a água em vinho, mas o fato de que ele amou as pessoas por quem elas eram, sem exigir nada em troca, e inclusive suportando ofensas por parte delas, isso passa batido. E ele fala assim, ó, imagina se um dia Jesus vem aqui, ele resolve andar na água e ele afunda na água. Como vai ser a sua relação com esse Jesus que afunda na água e você tem que ir lá tirar ele do lago, fazer respiração cardíaca? Como que é a sua relação com esse Jesus? Agora, se você tivesse uma relação com Jesus que ajudou as pessoas, você poderia ter uma boa relação não só com esse ser, mas com todos os outros perto de você, né? Então seria melhor. Acho que o interesse agora é outro, né? Porque, não sei, acho que a experiência de religião em comunidades, por exemplo, miseráveis, assim, sempre foi de acontecimentos revolucionários, assim, se for pensar, né? Tipo, na própria história do país, assim, o que aconteceu no Nordeste, por exemplo, várias comunidades, tipo, Sacanudos, assim, né? Ou, sei lá, o que aconteceu no Cariri, assim, também, de, tipo, se juntarem, formarem uma comunidade autossustentável e, tipo, a gente não vai agora... Tem alguém que é um guru, assim, meio esotérico, místico, cristão, e aí, tipo, a gente vai contar as nossas coisas e vai ficar aqui, independente de qualquer latifundiário, só que foram todos mortos, né? Então, assim, né? Acho que foi abandonado por uma ideia de sociedade neoliberal mesmo, que aí não cabe você pensar em caridade, em amor ao próximo, né? Não dá dinheiro. Multiplicar pão, né? Esse tipo de coisa. Então, já que não podemos deixar de fazer uma piada com o Senhor Jesus, sempre acontece na minha vida, eu vou multiplicar os pães aqui com a galera. Ali por volta da Idade Média, né, a Igreja Católica fez uma espécie de caça às bruxas, enfim, que tinha a ver com mágica. A gente sabe pelos estudos, né, que esse discurso de que a caça às bruxas foi por causa de magia, de feitiçaria, é totalmente inválido, assim, né? Na verdade, tinha razões... tinha razões políticas por trás, e qualquer conhecimento, por exemplo, medicinal mesmo, né, natural, era considerado uma coisa como feitiçaria e algo a ser condenado. Então isso acabou prejudicando muito as mulheres, principalmente as mulheres camponesas, porque
todo um conhecimento que foi construído durante gerações, né, que era um conhecimento tradicional mesmo. Assim como a gente tem um epistemicídio hoje em vários lugares, né. Aquilo, né, tipo da receita da avó, do chá que cura isso. E, inclusive, nessa época teve muitas mulheres que foram impossibilitadas de tomarem medicações não, porque medicação era um termo muito contemporâneo. Mas assim, alguns preparos mesmo que eles faziam com ervas que aliviavam as dores menstruais. Enfim. Mais uma vez, acabou que esse discurso ele veio como uma forma política mesmo de opressão, né? Não só uma questão religiosa, mágica. Isso sempre é um argumento que é utilizado para justificar. Mas não é essa a intenção. Né? A gente sabe que no período medieval a Igreja Católica basicamente era o Estado, né? E eles tinham um monopólio total do conhecimento, tanto da Bíblia, mas da filosofia, da ciência, de tudo que era produzido na época. Então a caça às bruxas era uma forma de não permitir que existisse um conhecimento que não fosse o da Igreja. Tem uma segunda faceta, né, nessa relação das caças às bruxas, é que eles também fizeram isso para desarticular as comunidades. Então, isso é uma outra forma, né? Porque o epistemicídio já consegue também desarticular. Porque as mulheres, por elas terem essa tradição do conhecimento, de passar o conhecimento de gerações, elas eram mais próximas, mais unidas entre si. E aí, quando você perde isso, então você vai individualizando cada vez mais os grupos de indivíduos, né? Então, dispersando os grupos. Vai dispersando os grupos. Essa relação mágica com a Terra, né, ela é política, assim, né, de alguma maneira. Porque tem também uma coisa de que elas começam a ser mortas mais no final da Idade Média, né? Porque um outro tipo de sociedade precisa nascer ali, né? E aí se busca uma justificativa, às vezes teleológica, às vezes uma justificativa que não é política, mas claramente tem essa função. Essa questão da perseguição às bruxas e desconexão com a terra me lembra o vídeo do Wesley, quando ele fala da Pachamama, a perseguição contra a Pachamama na Bolívia, pós-golpe, né, no golpe da Bolívia. É igual, é muito curioso quando a Bíblia serve de mote racista ou nazista, porque a Bíblia não fala de caucasianos. O povo hebreu não é um povo caucasiano. Nem de longe. E mesmo essa relação com a terra, se a gente pega a igreja na sua origem mística, né, e aí místico como aquele de ascese, a ligação para com a terra e para com a natureza é diferente. E mesmo dentro da igreja você acaba tendo um ocultamento. A gente tem grandes nomes de mulheres na igreja, que são nomes que não são amplamente difundidos. Você tem mulheres, né? Você tem Teresa de Lisieux, você tem Teresa de Ávila, Catarina de Sena. Agora, se eu não estou enganado, uma nova que é Benedita da Cruz, que morreu no campo de concentração judeu. Né? E a Inquisição protestante matou tanto ou quanto mais a Inquisição católica. Inclusive matou mulheres tanto ou quanto mais. Aquele famoso livro O Martelo das Bruxas, né? O Hammer, ele não é um livro propriamente católico. O Papa prefacia. Em parte sim, mas quando você vai ver, ele é muito difundido também entre os calvinistas. Ok, mas o Papa... Eu quero te fazer uma pergunta. Você está falando que então existe uma presença das doutoras, das mulheres, e uma percepção da terra que às vezes é ocultada por quem se apropria do cristianismo para a dominação colonial, machista e de classe e tal. E aí eu pensei na Maria, né? Porque no contexto do catolicismo, a Maria é meio uma grande mãe, né? Ela é a mãe, pense, mãe de Deus. Sim. Isso é grande do ponto de vista mítico. Sim. Deus tem uma mãe. E que ainda a única parte humana de Deus é por meio de uma mulher, né? Mas existe um movimento da teologia de mulheres que resgata sobretudo a figura da mulher na tradição cristã, ou que o pessoal chama de comunidades primitivas, né? Porque nas comunidades primitivas não havia essa diferenciação. Então as mulheres poderiam ser diaconisas, as mulheres poderiam ser líderes de comunidade. E isso aí realmente, isso vai mudar realmente quando a igreja passa a se tornar um fenômeno europeu. Aí a força patriarcal do judaísmo ganha força dentro do cristianismo. Certamente eu ouvi falar daquela frase Deus está morto do Nietzsche, né? E as pessoas geralmente reagem a essa frase como se ela fosse assim, uma
É como se fosse uma coisa de internet. Não, uma dessas frases de internet que você solta sem contexto que não tem significado nenhum. Mas, assim, o que o Nietzsche estava descrevendo é uma situação na qual a forma como a gente se relaciona com Deus mudou fundamentalmente. E se você observar o que a gente faz, de fato, em torno da religião, são atividades completamente materiais, mundanas, mesquinhas, e que não precisariam da ideia de Deus para nada para acontecer. Então, você ser neoliberal, você dar um golpe de Estado, você fazer todo esse tipo de coisa, não precisa de Deus para nada. Então, Deus está morto no sentido que, se você observar esse formato de religiosidade, ele não tem nada de Deus. Tipo, é uma religião do Deus morto mesmo. É a religião das pessoas usando Deus como um conceito para justificar posturas absurdas. Isso que você falou remete a uma passagem da Bíblia que Jesus, ele invade o templo e expulsa todos os comerciários, destrói tudo, fora da casa de Deus. Isso aqui é uma casa de fé, não é de comércio. Estamos falando. O problema é exatamente. A gente vai encerrando aqui a discussão. Eu acho que foi muito legal conversar com todos vocês e acho que vocês vão fazer bom proveito também. A gente vai estar, quando esse vídeo for publicado, a gente vai nos comentários, ver os comentários de vocês. Curte, compartilha. Então, se vocês quiserem referências, sugestões de leitura, se vocês tiverem indagações, críticas, comentários, etc., comentem. Bom, e eu queria agradecer também a professora Fernanda, o Mauro, do canal Paz e Bem, que também possibilitou essa parceria. A professora Fernanda tem um canal que chama Filosofia em Movimento, que ela produz vídeos de diversos tipos e tal. Eu tenho uma página no Facebook que eu publico alguns textos, ela chama Contra em Filosofias. E o Henrique, por essa conversa, foi ótimo, adorei. Exatamente. Foi muito bom, gente. Foi ótimo. Oi, eu sou a Maria Luísa, essa é a Patrícia, eu sou o Natan, nós estamos aqui na disciplina de estágio 4.